Bom dia, Tatá. Bom dia, Nicole, Adri. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começar nossa loucura. Cadê meu quadro negro aqui do Conecta? Eu dei uma olhada terça-feira no livro, tá? Ele tá assim, ó, ele tá misturado, né? Tá junto, não há uma distinção no livro 4, se eu não me engano. Adri, antes de conseguir aqui, eu transmiti o teu recado para a Michelle sobre os livros, espero que ela já tenha te dado retorno, tá? Ela, claro, não me falou nada, mas ela iria... Bom dia, João. Bom dia, Gianluca. Ela provavelmente deve entrar em contato aí com vocês aí sobre os livros aí. Mas como eu estava dizendo aqui, eu olhei o livro na internet, aqui tá a parte de hidrodinâmica, que é a nossa próxima sequência, ela está no final da hidrostática, tá? Estão misturadas. Eu até achei estranho, porque não havia nenhum tipo de distinção, né? Ou seja, saiu exatamente dessa parte aqui, que nós vamos começar hoje. Deixa eu compartilhar minha tela, né? Senão vocês não vão ver nada. Ele saiu dessa parte aqui e já foi direto para a hidrodinâmica, tá? Mas ele não fez nenhuma distinção de conteúdo. Eu acho meio estranho, porque normalmente tu está trabalhando com dois conteúdos diferentes, né, sobre fluidos, né? Então não faz muito sentido tu botar a hidrostática e lá no final seguir a hidrodinâmica e não informar para o aluno que aquilo ali se trata de hidrodinâmica, né? Mas, enfim, né? Detalhes apenas de títulos, né? Mas pelo menos eu já sei que está ali. Então, o próximo conteúdo ele está na sequência do livro. A estática, que é o outro conteúdo final, tá? Se eu não me engano, está no livro 3. Tá? Essa está no livro anterior. Tá? Mas eu vou orientando vocês dentre os livros, aí, se vocês precisarem, não tem problema. Eu já olhei, já me organizei ali. Já como eu não sigo a ordem do livro, né, eu sigo a ordem cronológica da mecânica, então aí pelo menos eu vou orientando onde é que estão os conteúdos para vocês. Bueno, vamos então dar a nossa sequência aqui. Nós vimos então terça-feira, né, o princípio de Pascal, tá, que teve como aplicação ali a prensa hidráulica, que é o nosso penúltimo tópico, e entramos hoje no último tópico, que é o de Arquimedes. Vocês talvez vão estranhar um pouco, porque diferentemente da literatura, eu não coloco o princípio de Arquimedes. Vocês já devem ter percebido que eu escrevo lei de Arquimedes. Mas faz diferença, professor? Faz. Faz, e eu comentei um dia isso para vocês. Tá? Princípio é aquilo que não tem uma dedução matemática, você impõe, tá, um princípio, tá, e ponto final. Lei, quando você olha uma lei, tá, você pode observar que existe toda uma formulação por trás para a chegada nessa lei. E você não pode, né, não é uma coisa correta, né, você chamar um princípio de lei. Você pode até fazer o contrário, mas você chamar algo que não tem uma dedução anterior, uma prova matemática anterior de princípio, perdão, deixa eu reformular aqui. Você não pode chamar de princípio algo que tem uma definição anterior prévia.
É isso que você não pode falar. Você pode fazer o contrário, por exemplo, as leis de Newton. As leis de Newton nós costumamos falar assim, mas na verdade Newton nunca tratou elas como leis e elas na verdade são princípios. Então, elas não têm uma dedução matemática anterior. Então, na pior das hipóteses, não há problema do cara chamar elas de leis. Tá? Não há problema. Então, o certo é sempre a gente considerá-la como princípios, mas, na pior das hipóteses, pode ser chamada de leis. Agora, quando tu tem algo que tem uma definição anterior matemática e tu chama de princípio, aí tu está cometendo um erro. Porque aquilo ali, que tu está chamando de princípio, ela tem uma dedução matemática que chega naquele ponto ali. Então, aquilo ali não é o princípio a qual tu está propondo. Tá? Então, quando Newton diz ali, ó, o corpo que está parado mantém-se parado, ele não tem uma dedução matemática para explicar aquilo ali. Ele impõe aquilo ali. Tá? Ele constrói a teoria dele em cima daquilo ali. E aí ele verifica os resultados experimentais, se são verdadeiros, é corroborado, né, com a teoria dele, portanto os princípios estão corretos. Se os resultados experimentais não corroboram, é lógico que os princípios teóricos dele, né, não estão corretos, então tem que ser reformulados e etc. Tá? Então tem que tomar muito cuidado. Um princípio, ele não tem uma prova matemática anterior. A lei tem. É isso que a gente tem que ter cuidado. A lei, ela detém uma prova matemática para propor que a lei tal é verdadeira. Tá? Então, no caso, o tal princípio de Arquimedes não deveria ser colocado assim, mas a gente sabe que vai ser assim que vai aparecer nas questões, quando eles perguntarem, vai ser o princípio de Arquimedes, então vou botar aqui embaixo assim, ó, princípio entre aspas. Que é o que está escrito errado na literatura. É lógico que os estudantes vão se basear em cima da literatura que eles estudam, né? Então, se você pegar os livros de física, provavelmente os livros tratam como princípio. Não me lembro agora se tem algum que chega a tratar como lei, mas enfim, teria que examinar a minha biblioteca aqui. Bom, o que tem de importante aqui no trabalho de Arquimedes? Vamos lá. Vamos imaginar um corpo que encontra-se boiando em um fluido. Assim, tá? Então eu tenho um fluido ali, um bloquinho tá colocado sobre o fluido e ele fica sob aquela condição ali, quietinho. Tá? Vamos fazer um teste como é que está a memória de vocês. Quanto vale a força resultante sobre esse cara, meus queridos? Vamos começar agora a recordar, né, os trabalhos de Newton. Quanto vale a resultante sobre esse corpo aí? Alô? Morreram aí do outro lado? Vamos dizer que estão com medinho de responder uma pergunta dessas aí, por favor, né? Vamos lá, vamos se mexer aí, ó. Vamos acordar, vamos acordar, vamos acordar. Tem que acordar vocês. Vamos lá, vamos lá. Não precisa levar 2 anos para responder isso, né? É mais rápido. Né? Acho que para todos aqui que estão vendo o objeto estar parado, o restante tem que ser zero. Isso é uma resposta que não pode levar nem 2, 3 segundos na cabeça de vocês, gente. Vocês não podem se sentir inseguro com uma pergunta dessas.
né? Se vocês se sentirem inseguros com uma pergunta dessas, no vestibular a coisa aperta muito mais, a insegurança é maior, vocês têm que ter confiança. O professor perguntar tem que ser bate-pronto, né? Então, a força resultante sobre esse cara é nula. Tá? Bom, a gente, quando estuda as leis de Newton, quando estuda a dinâmica, para que a força seja nula, a força resultante, no caso, tá? Nós temos duas possibilidades. Tá? Temos duas possibilidades. E vocês devem escolher uma delas. Tá? Então, isso aqui está aqui na Terra, né? Estou fazendo aqui no meu escritório, né? Tirei uma foto, mandei para vocês ali do corpite, boiando dentro de um recipiente e tal. E aí eu dou duas possibilidades para vocês escolherem. Possibilidade 1. Não existe nenhuma força atuando sobre esse bloco. Possibilidade 2. Existem forças atuando sobre o bloco. Qual que você escolhe? Rápido também, não é para demorar, vamos ligeiro, não é para levar 2 anos para responder isso aí. Esse aí, de novo, já tem que ser uma coisa rápida para vocês, não pode ser demorada. Isso aí. Não tem cabimento vocês levar mais que 5 segundos para me dizer isso, né? Então, como o João disse ali, não, Terra 2, beleza, perfeito. Até porque é aqui na Terra, né, João? Não tem nada muito estrambólico aí nesse aspecto, né? Se eu estou fazendo um experimento aqui na Terra, a Adri, o João com certeza já tem que me dizer, né, que uma força vocês conhecem, vocês já estão carecas de trabalhar com ela, do passado, e que está atuando nesse corpo. Como é que é o nome dessa força que está atuando, que é do passado que a gente estudou? Isso aí. Cuida, Adri, aí é por isso que eu gosto que vocês falam. Aí eu vou ajustando os detalhes. Ó. Força é peso. Né? Toma cuidado com isso. Né? Vamos botar sempre assim. Força a gente costuma botar sempre como peso. Falem sempre, por isso que eu vão falando e eu vou ajustando os detalhezinhos. Então eu vou desenhar ela aqui. Para onde ela aponta, força-peso, demônios? Vamos lá. Para onde ela é orientada, meus demônios? Para baixo, para o centro da Terra. Tudo bem, não há problema nenhum em dizer isso. Você vai desenhá-la assim. Né? Lá para o centro da Terra, para o núcleo da Terra, né? Não tem problema nenhum botar isso, né? Está perfeitinho. Né? Que no caso ali no meu desenho, isso fica virado assim para baixo. Né? Bom, aí agora nós temos um outro detalhe, né? Nós temos aquela condição aqui do lado, né? Nós temos essa condição aqui, que ela, obviamente, é imposta devido à condição dele de repouso. Né? Ele está paradinho, então a força resultante tem que ser zero. Lembre-se que eu estou concluindo isso me apoiando nas leis de Newton, que diz que o corpo que está parado, a força resultante é igual a zero. O somatório das forças que atuam no corpo é nulo. Bom, a consequência que eu tenho dessa condição aí da força resultante me obriga a olhar para o meu desenho e questionar vocês sobre o seguinte: pode esse corpo estar sob a ação apenas da força-peso e a força resultante ser nula? Sim, S, N, não. Vamos brincando com as coisas bem básicas aqui. Isso aí. Tá? Não é possível, né, a gente ter uma força resultante nula e tu me dizer que só tem uma força atuando no corpo. Né? Matematicamente, isso é impossível de se obter. Então, eu preciso de, no mínimo, presta bem atenção, quantas forças atuando sobre esse corpo. E uma já está desenhada, né, João? Então, para onde deveria estar desenhada essa segunda força? Para que a resultante dê zero. Exatamente.
Então, essa segunda força, né, de acordo com o meu querido João aí, vamos desenhar essa segunda força aqui no centro de massa dele, ela tem que estar orientada para cima, tem que ser vertical e para o alto. E o que eu digo do valor dessa força para cima em relação ao valor da força que está para baixo? Ela tem um valor que é o quê? Dessa força que está para cima. Rápido, 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 rápido. O que eu digo do valor dessa força que está para cima comparado com a que está para baixo? É, exatamente, mesmo valor, mesmo módulo, como o João falou, mesmo módulo, né? Os módulos são iguais, como a Tainá falou, exatamente. Tá? Então, como a gente já estudou vetores, né? Isso aí já é algo para nós que tem que estar bem claro na nossa cabeça, que para resultante ser igual a zero, esses vetores, esses dois vetores que estão atuando no corpo, eles têm que estar em sentidos opostos, porque a resultante de vetores em sentidos opostos, a gente obtém ela a partir do valor de uma menos a outra. E como a gente sabe que vai dar zero, então esses valores têm que ser os mesmos. Muito bem, meus queridos, estão acompanhando bem. Estou fazendo vocês acordar, coisa boa. Estou tirando vocês da zona de conforto de vocês, de ficar quietinhos aí. Bom, mas eu não terminei as minhas perguntas, né? Não terminei e não vou terminar. Nós vamos brincar muito com isso hoje. Hoje eu vou ter que fazer vocês falar bastante. Se quiserem abrir os microfones e falar, abram também, não tem problema. Tá? Fiquem à vontade para fazer isso. Olha a próxima pergunta, que safadinha aqui, ó. Ah, mas se é safadinha, eu não vou responder. Vai responder. Para de te encolher. Quem é que está fazendo... Olha a pergunta. Quem está fazendo... Eu vou começar de novo pela mais fácil. Quem está fazendo a força que está voltada para baixo? Quem faz essa força? Quem? Tomem cuidado com essa palavra. Quem? Ru. Rápido também, não demora muito. Vamos lá. Quem faz essa força que está virada para baixo? Vamos. Isso. Muito bem. Ó. É um corpo que faz essa força. Excelente. Agora, te liga, João, na próxima pergunta. E quem faz a força que está voltada para cima? Quem está fazendo essa força para cima? Parem com esses pontos de interrogação, que coisa séria. Vocês gostam de me incomodar com esses pontos de interrogação numa resposta, né? Que coisa séria. Vocês querem me enlouquecer. Ainda bem que eu não sou professor de português. Imagina, eu não sou professor de português, eu já fico me dando uma urticária aqui com essas interrogações nessas respostas. Né? Imagina o professor de português, né? Somos demônio mesmo. Bom, é exatamente isso, tá? Então, quem faz essa força para cima tem que ser o líquido, gente. Tá? É o líquido que está sustentando aquele corpo ali. Tá? Ele que está exercendo uma força sobre esse corpo para contrabalancear com a força-peso. A força, prestem bem atenção que eu vou falar para vocês agora, que um fluido, escreva do lado, o que é um fluido? Vamos ver quem é que lembra. O que é um fluido? Ou quiser abrir o microfone para falar, tanto faz. 10 segundos, não mais que isso. Ó. 9, 8, 7, 6, 5, rápido, 4, 3, 2, 1, 0. Vamos lá, cacete. Cadê? O que é o fluido? O que é um fluido, gente? Jesus Christ. Morreram. Morreram. O que é trabalhar sob pressão? Eles ficam da tela azul do Windows, né? Essa força que atua no corpo, que é uma força que atua em fluidos, portanto, ela atua... Não, vamos pensar assim, o que é um fluido? É um líquido ou um gás. O que é um fluido?
O que tu está passando, Paulo, é uma característica de um fluido, né? Então, tem que cuidar o que é uma característica e o que é um fluido. Tá? Que ele não tem forma, o fluido? Sim, com certeza. Mas o que é um fluido? Ele é um líquido ou um gás. Ou seja, é a identificação do que se trata esse cara, né? Então, essa força é uma força que aparece em fluidos. O que eu estou querendo dizer? Que ela aparece tanto em líquidos quanto em gás. Eu chamo atenção para isso porque normalmente a história escolar de vocês faz com que vocês restringam a palavra não, a força que a gente está estudando, essa força que está voltada para cima, que o nome dela, para quem tem boa memória, é o empuxo, restringam ela aos líquidos. Tá? E isso não é correto, tá, meus queridos? Vocês devem ter na cabeça que essa é uma força que os fluidos exercem sobre os corpos. E quando nós falamos fluidos, essa força ela aparece tanto em líquidos quanto nos gases. Ela é pertinente aos dois. É isso que vocês têm que ter bem claro na cabeça. Professor, então, quando eu estou em pé, no solo, a força restante sobre o meu corpo é zero, sim. E quantas forças estão atuando no meu corpo? Bom, se a gente levar tudo ao pé da letra, 3 forças e não 2. Normalmente a gente diria que o peso é normal. A partir de hoje, eu passo a introduzir, né, uma condição que antes não era discutida, né, que o ar também exerce força sobre o nosso corpo. Né? Então, quando a gente está olhando para esse copo que é apoiado na minha mão, tá, teria 3 forças atuando nele. Teria o peso voltado para baixo, a normal voltada para cima, mais um empuxo voltado para cima. Empuxo que o ar faz. Tá? Mas qual é o grande detalhe aqui? Por que não se falava isso antes? Né? O que aconteceu com a física anterior que a gente não levava isso em conta? Bom, isso é fácil também de explicar, não é muito difícil. O problema todo é assim. O ar, né, comparado com a água, os dois exercem empuxo sobre os corpos. Só que o ar exerce normalmente um empuxo na ordem de 1000 vezes menor do que o da água. Ou seja, ele é muito pequenininho. Então, se tu for comparar esse empuxo do ar com o peso ou com a normal, ele é muito, muito pequeno. Então, o que normalmente nós fazemos na física, nessas condições? Desprezamos o empuxo do ar. Ou seja, desprezamos o ar nos problemas. Na mecânica, lá para trás, a gente basicamente passa o tempo todo fazendo isso, desconsiderando o ar, desconsiderando o ar. Lá na dinâmica que a gente volta a falar um pouco lá de força de resistência e tal, mas não tratamos de empuxo. Não tratamos de empuxo. Vocês vão ver que, por exemplo, vão aparecer questões para vocês, por exemplo, da PUC, já apareceu falando da força de resistência, falando do empuxo, tudo no mesmo problema. Tá? Então, há um cuidado que vocês devem observar, que o empuxo no ar, tá, ele é muito pequenininho para um corpo que está parado, que nem o meu, que nem o de vocês, que nem esses objetos aqui sobre a minha mesa. Ele é muito pequenininho comparado com a água. Então, como ele é em torno de 1000 vezes menor que o da água realmente já é relevante para o nosso estudo, então a gente acaba meio que desprezando o empuxo que o ar exerce. Mas a gente tem que ter cuidado que existem situações que o empuxo do ar não é desprezível. Que eu vou precisar comentar isso com vocês daqui a pouco. Tá? Que a gente vai levar essa força em consideração. Tá? Eu pergunto, tudo bem até aqui, meus queridos? Está claro para todos? Vamos ver como é que estão as respostas, como é que está a cabecinha de vocês. Está tudo tranquilo? Ótimo, beleza. Tá.
Essa matéria ela é legal porque ela meio que faz quase que uma retomada da dinâmica, ou seja, ela é muito boa, porque o cara de repente já faz tempo que vocês estudaram a dinâmica, né? Já passamos por muitos conteúdos, né? Passamos ali pela gravitação, passamos pela lei de conservação de energia, de momento, até chegar toda a hidrostática, e aqui no final da hidrostática nós entramos no conteúdo que a gente necessita de conteúdos básicos lá da dinâmica. Então, isso aqui é basicamente uma revisão, é muito boa, por sinal. Tá? Mas vamos dar sequência aqui. Ok. A minha pergunta agora é a seguinte: eu posso escrever, então, baseado no que a gente discutiu aqui, verdadeiro ou falso, V ou F? Eu posso, então, escrever assim aqui, embaixo? Isso aqui que eu escrevi é verdadeiro ou é falso? Para esse problema aqui específico. V ou F. Vamos lá, não demore. Não fique se enrolando para fazer isso, né? Não tem a manhã toda. Ah! Exatamente. Verdadeiro. Obrigado, Paulo. Então, o cuidado que vocês devem observar, eu não posso botar setinhas em cima, tá? Se eu pôr as setinhas, não é verdadeiro, porque aí eu estou dizendo que as forças são iguais. E força é uma grandeza vetorial, e aí eu estou dizendo que elas têm a mesma direção, o mesmo módulo, o mesmo sentido. Sem as setinhas em cima, já que são vetoriais, né? Sem as setas, eu estou falando dos módulos dessas forças. Então, se eu colocasse as setas, isso aqui não poderia ser considerado verdadeiro, tá? Assim como eu estou colocando, é falso. Se eu quiser colocar essa segunda opção como verdadeira, tem que fazer assim, ó. Então, eu escrevendo assim, não há problemas. Assim, eu estou dizendo que o módulo da força-peso é igual ao módulo da força de empuxo. É assim que a gente lê essa segunda parte. Ela é basicamente idêntica à primeira, ou seja, colocar P igual a E é a mesma coisa que escrever a segunda parte ali. Eu estou dizendo que o módulo das forças peso e empuxo aqui é a mesma coisa que está escrito aqui. Tá? Ok. Tá? Então, se não há nenhuma dúvida, seguimos adiante, então. Vamos agora começar a propor vários problemas para vocês pensarem. Ou seja, vamos analisar a hidrostática inicialmente em cima da dinâmica newtoniana. Por quê? Como vocês já perceberam, esse conteúdo vai estar muito focado em cima da dinâmica newtoniana. Vocês precisam ser muito bons aqui na dinâmica newtoniana para ter condições de resolver os problemas de Arquimedes. Tá? Aqui o que eu vou apresentar para vocês é uma fórmula, mas de novo, né? A maioria dos professores de cursinho tem a mania de fazer isso, né? Não, Arquimedes é só da fórmula do empuxo, ou seja, eles estão considerando que o aluno tem um domínio excelente da dinâmica e que basta dar fórmula e tudo se resolve. Vocês vão ver quando vocês pegarem a lista que a coisa não é assim. Tá? Que para resolver os problemas de dinâmica, a gente vai ter que tomar muito mais cuidado. Por exemplo, vamos imaginar que eu coloque a seguinte situação presente aqui. Ó. Vamos colocar um recipiente. Ô, bosta. Ah, droga. Aí. O recipiente tem um líquido e existe um corpo. Cuidado que eu vou falar agora, tá? Totalmente imerso. Ele está diferente do corpo de cima. Tá? No corpo de cima, tu tem parte do corpo imerso, quer dizer, embaixo d'água. Cuidem os termos. Quem tem dificuldade na memorização desses termos, anote isso. Imerso quer dizer embaixo d'água. Imerso é parte ou o corpo está fora d'água. Então, o corpo que está ali no segundo desenho não tem nenhuma parte imerso. Ele está todo imerso. No primeiro desenho, tu tem parte do corpo imerso e outra parte emerso. Tá? Então, tome cuidado com isso.
Vamos lá. Sobre esse segundo corpo, mas vocês têm que ser rápidos, tá? Não me demorem demais para responder isso. Não se preocupe se vocês vão errar. Pare com essas frescuras de errar. Tá? Aqui é o momento para cometer cagada, tá? O que vocês vão ouvir de mim apenas são correções se vocês errarem. Tá? Não se preocupe com o erro. Tá? Aprendam a superar isso. Se vocês começarem a se preocupar com erros, não falar por erros, vocês vão ser pessoas traumatizadas pro resto da vida, principalmente quando entrar na faculdade, porque lá os caras literalmente sentam a pua no cara e não estão nem aí com os seus sentimentos. Então, não tenha medo de errar. Tá? Erre sem perdão. Força resultante sobre esse corpo. Rápido, quanto ela vale? Quantas forças estão atuando sobre esse corpo? No mínimo. No mínimo. Só botar um número. Só botar o número. Não precisa dizer quantas forças, quem são essas forças. É quantas forças estão atuando sobre esse corpo. Já tu viu que não foi rápido. Ó. Jogou parado no zero. Ali. Agora começou a aparecer. 3, 2, 3. Temos respostas semelhantes, outras respostas diferentes. Tá? Bom, então agora vamos começar a analisar que forças estão atuando. Eu não vou responder, tá? Eu respondi a primeira. A primeira é 0, tá certo? Essa segunda agora eu vou fazer diferente. Vamos analisar parte por parte. Primeira força mais basicona que tem que obrigatoriamente estar atuando nesse corpo. Quem é essa força? Nome. Orientada para onde, John? Isso, meu garoto. Isso, meu garoto. Segunda força. Vamos lá. Adri, peso tu botou. Peraí, gente. Deixa a Adri me responder. Peso tu considerou, né, Adri? Só me responde isso. Sim ou não? Peso tu considerou ela, né? Beleza. Adri, quem mais tu considerou como força? O nome da tinhosa aí. Quem mais tu considerou nesse problema? Já que tu botou 2, tem gente que botou 3. Então, contigo, tu responde essa e já te livrou do problema. Quem é a tua segunda força que tu considerou nesse problema? O nomezinho dela. Vamos ver se tu me responde aí. Adri, quem é o nome dessa segunda força? Provavelmente coincidiu com eles ali de cima que botaram 3. Isso. Eu duvido que o João e o Cachambu não tenham considerado o empuxo. Né? Com certeza eles consideraram. Concordo, guris? Concordo, gurizes. Eu? Né? Eu não teria dúvida disso, né? Que vocês teriam considerado o empuxo. Está certíssimo, tá? Já vou colocar isso como correto. Peso está atuando, empuxo está atuando. Para onde está o empuxo mesmo, gente, aqui? Vamos, demônios. Para onde mesmo está o empuxo aqui? Hã? Isso. Up. Up. Adri, você não precisa mais falar agora. Agora eu vou para cima do Cachambu e do João. Agora eu vou para cima deles. Tu já fez a tua parte. Respondeu as tuas forças aí. Muito obrigado. Tá? Cachambu e John. Vocês responderam 3 forças. Vocês botaram
Desculpa, caiu. Hoje, como eu disse, foi difícil a coisa hoje. Hoje já começamos com problema cedo e já me derrubou o desgraçado, que filha da mãe mesmo. Ô, tinhoso mesmo. Vamos lá tudo de novo. Coisa séria mesmo. Desculpe, né? Caiu um tombo aí. Só não me machuquei. Voltando novamente. E eu aqui falando sozinho, de repente, foi isso tudo. Bueno, não sei onde é que eu parei falando para vocês, né? Eu tinha dito que a Adri, então, estava liberada, né? Já que ela havia respondido as duas forças dela. As duas forças dela estão inclusas, né? Assim como essas duas também estavam inclusas para o João e para o Caxambu. Mas o João e o Caxambu adicionaram uma terceira força. João, Caxambu, quem está fazendo essa terceira força? Vamos começar por aí. Quem está fazendo essa terceira força? Adri, tem uma corda ali. E como é que é o nome da força que a corda faz, gurizes? E para onde ela está apontada, John? Ou Caxambu? Note que a tendência do nosso coração, Adri, é sempre pensar assim, ó, se a força resultante é zero, eu tenho sempre duas forças. Não, a gente tem no mínimo duas forças. Não, pode colocar, elas não são exatamente iguais, tá? Mas a gente aqui no ensino médio não faz muita distinção delas, tá? Se tu falar atração, eu vou entender, né? Eu falar tensão também vou entender, não há problema nenhum disso, tá? Como eu estava falando aqui para a gente tende a considerar sempre que um corpo, né, está em equilíbrio, vamos colocar assim, Adri, ó, ou seja, quando ele está paradinho, a força resultante é igual a zero, o nosso coração tende sempre a considerar assim, ó, então tem sempre duas forças atuando nele. Não, tu tem que colocar assim, ó, há a possibilidade de, no mínimo, duas forças estarem atuando sobre ele. Mas eu preciso sempre avaliar o meu sistema com cautela, né? Ainda mais se tratando de questões federais. Tu vai ver muito isso, tá, Adri? Em sistemas, tu vai ver questões da URGS, assim, com três forças e a resultante é igual a zero. Ou seja, tu tem a tensora aqui, voltada para cima, mais ali a força de empuxo e mais o peso, e tudo isso resulta numa força resultante igual a zero. Tá? Ah, professor, mas como é que eu vou equacionar? Porque lá ali em cima, o peso e o empuxo tinham o mesmo valor. Como é que eu vou equacionar com três forças aqui embaixo? Bom, o Paulo e o João provavelmente vão nos dizer aqui, rapazes, como é que eu equaciono? No problema de cima, eu tinha que o peso tinha o mesmo valor do empuxo. Como é que eu vou equacionar essas três forças aqui embaixo? Vamos ver como é que está a cabeça vetorial de vocês aí, guris. Monta a equação aí no chat. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Perfeito, né? Perfeito, Fro. Perfeito. Né? Você tem uma força para baixo e tem duas forças que estão na mesma direção, no mesmo sentido. Forças que estão na mesma direção, no mesmo sentido, a gente soma elas, ou soma os seus módulos, perdão. Tá? E a soma do módulo da tensora mais o empuxo tem que dar o valor daquela que está virada para baixo, que é o peso. Tá? Então, não tem uma coisa assim, o peso é igual ao empuxo mais tensora. Adri, ficou claro para ti, meu anjo? Tá? Tá tranquilo? Beleza. Tá? É por isso que eu gosto que vocês conversem comigo, né? Porque a gente, às vezes, amplia mais a nossa discussão, a gente tampa mais buraco. O que vocês não podem deixar esses buracos chegarem lá no vestibular, isso é fundamental. Por isso que é bom a gente estar sempre conversando, a gente está sempre mostrando, ó, por que isso, por que aquilo. Né? Eu detectar os problemas, ainda mais uma matéria que já passou, né?
e a priori poderia já estar tudo vencido, mas a gente vê que ainda existem buracos, a gente tem que tampar esses buracos, você não pode ficar, né, devendo lá para o dia do vestibular. Aqui pode, que não tem problema. Então, se eu perguntasse para vocês, meus queridos, de novo, não há problema nenhum em errar, tá? Não se preocupe com isso. O que eu digo do valor do peso comparado com o valor do empuxo nessa segunda condição? Comparando os dois, comparando o valor do peso com o valor do empuxo, o que eu digo? O que eu posso afirmar? Isso. Nessa condição, o valor do peso é maior que o valor do empuxo. Tá? Lembrar disso, porque o empuxo mais a tensora dá o peso. Então, claro que o peso tem que ter um valor maior que o empuxo. Tá? Ok. Então, se eu cortar aquela corda, se eu corto o barbante, como é que fica a minha resultante? Zero? Ou diferente de zero? Essa aula hoje vai deixar vocês com uma dor de cabeça que vocês não têm noção. Essa aula, ó, Tainá se pronunciando, a minha Tainá, isso aí, Tainá, diferente. Então, Tatá, para onde vai esse corpo? Se a resultante é diferente de zero, ele vai ter aceleração, né, Tatá? Ele vai estar acelerado. Então, ele vai ser acelerado para baixo. Então, quer dizer que esse corpo desce, então. Muito bem, muito bem. Então, se ele descer, ele vai chegar no fundo em algum momento. Desculpe, pessoal. E aqui estou eu novamente. Chegou no fundo, Tatá. Força resultante, Tatá. Rápido. Para todos. Se a força resultante sobre esse corpo é igual a zero, né? Agora chegou no fundo e parou, né? Não tem mais movimento, né? Está quietinho. E é por isso que a gente tem que sempre olhar primeiro, tem que saber qual é a condição do corpo, então tem que saber como é que está o corpo. Né? Se a gente não souber como é que está o corpo, eu não posso afirmar nada sobre a força resultante. Isso é fundamental. Tá? Então eu estou dizendo que a força resultante é zero porque ele chega lá embaixo e para. Parou, a força resultante é igual a zero. E vai continuar parado. Não sai dali, ou seja, o corpo está parado, tende a manter-se parado, resultante nula. Todos. Quantas forças estão atuando sobre ele? Número de forças. Primeira força, para onde aponta? Vamos ver o que vocês vão me dizer. Nome da força, João. Quem falar já tem que dar o nome da força, isso aí. Então, para baixo, a nossa força de peso. Segunda força. Para onde aponta? Olha, muito bom, John. Então, temos um empuxo. Para, safado. Para o alto. Última. Last. Ele está apoiado sobre uma superfície. Tá? E por estar apoiado sobre uma superfície, nós temos uma terceira força, que é chamada de normal. Tá? Ô, John, tu tá afiado, hein? Equacionem o problema para mim, por favor. Como é que fica a equação do problema?
Você percebe que para poder montar a equação, vocês têm que olhar para os vetores. Sem visualizar os vetores, vocês não vão montar a equação corretamente. Tá? É importante, principalmente quem tem mais dificuldade, ter isso bem claro na cabeça. A hidrostática ela se torna difícil para a maioria dos estudantes porque eles não são ensinados no colégio a fazer esse tipo de análise, de ter esse cuidado. Tá? Então, eles vão instintivamente tentando resolver o problema. Tá? Isso é muito perigoso. Tá? Ou seja, tomar esses cuidados, porque vocês vão ver que tem muitos problemas que não tem desenho nenhum. É muito bom quando tem desenho, ajuda um monte, mas boa parte deles não tem. E quando não tem problema, a coisa aperta. Ou seja, tu tem que ler, tu tem que interpretar o que está sendo descrito no texto e tem que ser hábil em desenhá-lo. Isso é fundamental. Tá? Se você conseguir desenhar, aí você vai para o desenho dos vetores. Aí, quando você desenhar os vetores, você tem de posse ali a equação. Porque ele, por exemplo, te pede o valor da normal. A normal, a gente sabe que não tem fórmula para calcular. Já vi alunos dizendo, como é que eu vou calcular a normal? A normal não tem fórmula. Não, não vai calcular a normal por uma fórmula da normal. Tu vai calcular a normal baseado por essa equação aí. Porque o peso vocês sabem calcular. O peso é m vezes g, ou seja, se eu te der a massa desse bloco, tu determina o peso dele. A fórmula do empuxo, daqui a pouco eu já vou dar ela para vocês. Né? Aí tu vai ter a fórmula do empuxo, vai ter a fórmula do peso, então tu vai poder determinar os dois, e aí com isso tu pode calcular a normal. A normal vai ser a diferença entre o peso e o empuxo. Né? Então, é a mesma coisa que no problema anterior. No problema anterior, não tem uma fórmula ali para calcular a tensora, gente. Mas ele vai te pedir o valor da tensora também. Ele pode te pedir isso. E aí tu vai precisar do valor do peso, vai precisar do valor do empuxo para poder determinar a tensora. Então, é importante que vocês desenvolvam essa habilidade. Essa é a parte mais difícil da hidrostática. Porque o aluno ele tem na cabeça, não, se eu tenho empuxo, eu tenho a fórmula do empuxo, eu resolvo o problema. E tu vai ver que a coisa não é bem assim, que para resolver os problemas de hidrostática, não é apenas deter em mãos a fórmula do empuxo que você tem a resposta ou vai obter a resposta do problema. Provavelmente você vai ter que passar por esse tipo de arranjo, de fazer desenho, de desenhar os vetores de força sobre o corpo, para poder analisar esses vetores que estão aí na tela e equacionar o problema, montar a equação a partir de como estão configurados os vetores sobre o corpo. Portanto, isso não é algo trivial. Para a maioria dos estudantes, isso é uma questão de nível muito alto mesmo. Ou seja, se existe alguém pensando, mas isso é xarope, professor. Claro que é. Por isso que quando cai questões de hidrostática, o pessoal faz cara feia no vestibular e já se ferra a maioria. A maioria não acerta as questões de hidrostática. Principalmente as que falam sobre Arquimedes. As que falam de Arquimedes, como elas exigem o pré-requisito da dinâmica, isso dificulta horrores a questão. E é por isso que, ao invés de eu ficar socando que fórmula do empuxo, dizer, pessoal, terminou, acabou a hidrostática. Eu estou fazendo o contrário. Eu estou colocando exemplos de condições que, teoricamente, nós dominamos, porque essas condições elas estão apoiadas sobre as leis de Newton. E a partir do que eu conheço sobre as leis de Newton, eu estou tentando analisar o conjunto de forças que estão atuando e montando a equação, que é basicamente o que a gente faz dentro da hidrostática. São os passos iniciais. A fórmula é só uma questão ali de, decorei a fórmula, põe ali a fórmula e resolvo. Mas o que antecede a colocação da fórmula é extremamente necessário, é prioritário, é fundamental para que tu consiga chegar na resposta correta. Então, vocês têm que ter isso bem claro na cabeça. A dinâmica vai estar dentro de Arquimedes, tá? Sendo colocada como um pilar fundamental para a resolução do problema. Caso contrário, você não resolve a questão corretamente. Tome muito cuidado com isso. Vamos botar um outro problema aqui. Os exemplos não acabaram.
Não, viajei, esse aqui eu já fiz. Doido. É esse aqui. Antes que alguém me pergunte, né, ou esteja pensando, em função do horário que nós estamos aqui, senhor, aquilo ali é um pirulito? Não. Aquilo ali é uma bolinha e o que está embaixo da bolinha é uma cordinha. Quero que vocês respondam tudo agora aqui. Que vocês me digam quantas forças estão atuando, que forças estão atuando, quais forças, e que vocês equacionem o problema agora. Podem botar o que vocês acham, não tem problema. Me digam quais são as forças que estão atuando, tá? E me digam como é que fica a equação nesse problema. Dizendo, empuxo é para tal direção, tal sentido, tal, escrevo e dá o enter aí para eu ver. O que vocês estão pensando? Deu tela azul do Windows aí, hein? Caxambu, deu a dele aí. Ele já botou só a equação, né? Mas a princípio, olhando para a equação, a gente já sabe, né? Para onde estão colocados aí. O João fez todo o detalhamento ali. E chegou na mesma conclusão do Caxambu ali. Mais alguém vai se manifestar aí? Tatá, tu concorda com eles, Tatá? O que tu acha aí, Tatá, da situação aí? Será que eles estão corretos? Será que esses guris estão sabendo bastante assim, hein? Muito bem, rapaz. Já que a Tatá aí não quer se manifestar, né? Ela não quer ser a crítica de vocês aí ou não. Vocês estão corretíssimos, tá? Muito bem, parabéns. Tá? Certíssimo. Então, vocês têm aqui a força tensora na corda. O peso. E um empuxo. Note que a tensora ela tem que estar voltada para baixo, né? Porque na nossa cabeça, se tu quiser saber para onde é que aponta a tensora, pensa que nem na questão anterior ali, da página anterior. Se eu cortar aquela corda, o objeto desce. Lógico que agora o meu sistema está invertido. Se eu cortar a corda, o objeto sobe. Então isso quer dizer que a corda está puxando o objeto para baixo. Né? Porque se eu tirar a corda, ele vai subir. Tá? Então quer dizer que aquela corda ali para estar esticada, quer dizer que aquele objeto ali está puxando ela para cima. Tá? Então essa força que a corda tem que estar fazendo sobre o corpo é para baixo. Tá? Então a minha equação é empuxo para cima e tensora e peso, como estão na mesma direção, no mesmo sentido, se somam, tá? E dão o mesmo valor do empuxo. Tá? E mantendo aqui a mesma condição, força resultante igual a zero. Adri, como é que está a situação aí, Adri? Como é que está a cabecinha? Para esses dois exemplos aí. Tá de boa? Tá de boa? Tá tranquilo? Tá conseguindo conceber que a condição de equilíbrio ela não exige necessariamente duas forças para que o corpo esteja em equilíbrio. Pode ter duas forças, mas tu pode ter mais forças, né? Esse é o ponto fundamental. Tá? Pode ter mais de duas e o corpo mesmo assim está em equilíbrio, ou seja, ter uma resultante igual a zero. Esses exemplos eles são feitos exatamente para isso, para
desmantelar um pouco aquele vício que a gente tem da escola de que força resultante são duas forças. Então, tu vê que eu coloquei uma sequência de vários exemplos justamente para o cara se convencer, ó, porra, meu, olha quantos exemplos tem com três forças, porque geralmente a ideia ímpar não vai dar zero a resultante. Já vi muita gente falando isso, sabe? E não é verdadeiro. Tá? Então, isso é para justamente desmistificar essa ideia de que resultante só dá com número par, zero. Não tem como. Né? Isso é uma das possibilidades. Tá? Uma das possibilidades. Mas tu tem resultante com 3, com 4, com 5, com 6. Tu não pode me dizer assim, ó, a resultante é zero e só tem uma força. Essa condição é impossível para a resultante ser nula. Tá? É impossível. Tá? As outras, todas, é possível. Vamos aumentar um pouco mais o grau de dificuldade. Não, mas dá para aumentar mais ainda? Claro que dá. Sempre dá. A gente sempre arruma um jeito de aumentar a dificuldade. Observe que vocês estão vendo aqui, né, um dos meus experimentos, que uma hora dessa eu explico melhor como é que ele funciona. Tá? Mas vocês estão vendo que tem várias bolinhas boiando aqui. Tá? Isso para nós que estamos estudando aqui a nossa matéria, para todas elas aqui, ó, que estão boiando, nós teríamos, né, se elas não estivessem se encostando, né, o peso e o empuxo sobre essas aqui com o mesmo valor. Tá? Elas estão quietinhas, paradas e bonitinhas. Deixa eu ver. Olha lá a vermelha. Olha ali a vermelha. Ela está descendo. Vocês estão vendo que ela não desce acelerada. Tá? Ela está descendo basicamente sempre no mesmo ritmo. Tá? Ela segue indo bem devagarinho lá para baixo. Tá? Ok? Então vamos considerar que ela está descendo com velocidade constante, essa vermelha ali. Ó. Ela vem descendo, está se afastando lá da de cima. A minha pergunta seria essa aqui para vocês. Eu vou fazer o desenho, mas eu queria que vocês pelo menos vissem para entender o que eu estou falando. Para vocês não dizer que eu estou inventando um exemplo que não existe na natureza. Tá? Aquela bolinha ela já está lá bem perto já da azul, aqui, para vocês terem uma noção. Ó. Olha só como é que ela já está aqui. Ó. Ela vem descendo ali, já está quase ali próximo, quase encostando já na azul. Tá? Então vamos imaginar aquela bolinha, não é uma bolinha, né, mas vamos considerar uma bolinha, e que ela se desloque ali dentro do fluido
com velocidade constante. Então, ela está se deslocando para baixo e com velocidade constante. Força resultante, povo. Rápido, rápido. Agora você já deve estar imaginando, puta, agora vai fazer todas aquelas perguntas para a gente. Putz, já vai preparando aí a tua resposta. Quantas forças estão atuando sobre essa bolinha? É sempre assim, dinâmica é sempre assim. Se tu não pensar nessa linha, tu capota. Quantas forças podem estar atuando sobre a bolinha? Vou deixar essa palavra podem aberto, fica melhor para vocês, podem se sentir mais tranquilos. Caxambu, 2. Quantas forças? O João também, 2. Mais alguém aí quer dar a sua resposta aí, sua possível resposta? Adri, tem alguma opinião aí, Adri, formada sobre o assunto? Tatá, tu também, que gosta às vezes de dar a tua resposta aí. Você tem alguma suspeita aí de quantas forças podem estar atuando aí, gurias? Suspeita, né? Suspeita, que é o que os guris também estão botando, hein? Estão botando aí a suspeita deles nesse sistema, hein? A Adri também vai com 2. Primeira força aponta para onde, povo? Nome, João. Bom, estou considerando que o resto também colocou essa força, computou essa força aí na sua análise. E a outra força aponta para onde? Deu tela azul do Windows. Reiniciou. Para cima, Paulo. Nome. Bom, agora vamos a uma discussão aqui um pouco mais aprofundada. Eu posso ter um sistema, olha o que eu estou dizendo, eu posso ter um sistema dessa forma como resposta. Não há problema nenhum. Tá? Então, eu poderia ter nesse sistema exatamente 2 forças, dizer que o peso e o empuxo têm os mesmos valores ali, a resultante é 0. Mas aí, olha agora a minha pergunta. Eu poderia ter 3 forças atuando nesse sistema? E ainda assim a resultante ser nula? Olha que pergunta desgraçada. Eu poderia ter uma terceira força atuando nesse sistema? Olha que pergunta sem vergonha. E aí, vocês não têm opinião sobre o assunto? Teria uma terceira, poderia ter uma terceira força nesse sistema, assim como ele está, com o objeto descendo com velocidade constante para baixo? Poderia ter uma terceira força ou não? Eu já vou te alertando. Estou tentando pensar qual seria essa terceira. Pois é, João. Se existisse uma terceira, não é a normal. Eu acho que isso aí todo mundo concorda. Não é a tensora.
né? Você tem que recapitular o que vocês aprenderam no passado. Tá? Vamos descartando. Pensem lá na dinâmica newtoniana. Normal, não é. Tensora, não é. Pois é, não, mas tem que ser nessa condição, né, dado? Ele está descendo com velocidade constante, né? Então, ele não está andando na horizontal, o desgraçado está descendo, filha da mãe. Vê, olha que pepino eu estou propondo para vocês aqui analisar. Eu estou considerando que essa é uma possível resposta correta. Tá? Mas pode haver uma terceira força. Olha o que eu estou dizendo. Pode haver uma terceira força, e olha o que eu vou te dizer agora, Dado. E ele vai estar descendo com velocidade constante, portanto, sem aceleração. Portanto, a força resultante ainda continua sendo zero. Olha o Gianluca, o atrito. O Gianluca já está puxando mais forças lá da dinâmica. Mas agora eu vou lançar uma pergunta para vocês. Gianluca, o atrito atua sob que condições? Se alguém quiser falar, fica à vontade. Em que situação o atrito está presente? Essa situação, a força de atrito poderia estar presente? Vamos ver o que o povo diz aí. Povo, poderia o atrito estar presente nessa situação? Não, né? Tem que estar sobre uma superfície, né, Gianluca? Para ter o atrito, tem que ter um corpo apoiado, porque o atrito depende da força normal, e a força normal não existe aí. Mas o João, de novo, com aquela maldita interrogação. João, tu quer me matar aqui, né, Jut, cara, né? Tu tá sempre com essa interrogação infeliz, me infernizando. Eu ainda vou ter pesadelo por causa dessa interrogação, né? Parem de botar essas interrogações, que coisa séria. Vocês me deixam loucos, como diria o Kiko, né? João, a resistência. A força de resistência, a gente fez uma discussão dela, né? Não da mesma forma como a gente faz com atrito, que é uma força que a gente calcula, que a gente trabalha mais tempo. E aí é que é o perigo, porque como a gente trabalha a resistência, mas o passado da gente já meio que nem leva, às vezes, meio que em consideração a existência da força de resistência, então a gente acaba meio que esquecendo. Mas a força de resistência você tem que tomar cuidado, é uma força que aparece em meios fluidos. E é justamente onde nós estamos trabalhando. Fluidos. Ela é uma força que a gente estudou lá na dinâmica, no ar. Mas o ar é um fluido. O líquido também é. Portanto, essa força de resistência ela pode estar atuando. Então, eu poderia ter uma condição em que eu tenho peso com o mesmo valor do empuxo, sem problemas, minha força resultante sendo igual a zero, sem problemas, mas eu também poderia ter, né, um mesmo sistema com a mesma bolinha descendo com velocidade constante, V constante, tá? E com as seguintes forças: o peso, o empuxo e a força de resistência. E, portanto, a minha equação, já deve estar pensando na equação, né, eu acredito, é peso igual a empuxo mais a força de resistência. Ah. Então, observe que essa força de resistência, ela, professor, e como é que eu vou saber, né, em qual situação eu devo levar em conta, né? O problema, você tem que ler o problema. Isso tem que estar escrito no problema. Ou seja, se ele disser que é para desprezar as forças de resistência, é claro que tu não leva ela em conta. Se ele não fala nada, né, tu provavelmente vai ver que ela vai aparecer nas respostas, coisas do tipo, né? Então, esse cuidado você deve observar. E lembre-se, para quem tem boa memória, a força de resistência tem uma fórmula. Tem uma fórmula.
Alguém lembra da fórmula dela? Hoje eu estou judiando de vocês, né? Hoje realmente você vai falar, hoje o senhor está pegando pesado com a gente. Tô e vou continuar. Muito bem, João. Excelente. João, neste último exemplo, essa velocidade, ela tem um nome especial. Como é que é o nome dessa velocidade? Porra, puta que pariu, que nome tá me perguntando? Não é a velocidade dele, é a velocidade terminal. Tá? É a máxima velocidade que esse objeto detém. Tá? Vocês devem lembrar que enquanto não chegar no valor da velocidade alcançada máxima dele, tá? Vocês devem tomar cuidado que a força de resistência, né, mais o empuxo não vai dar igual ao peso. What? Quando a gente pega o corpo, tá, e solta ele dentro do líquido, a velocidade inicial dele é zero. Tá? E aí tu tem apenas o peso e o empuxo, e o peso é maior que o empuxo. E são as duas únicas forças que vão estar atuando sobre ele. Então, quando ele está parado, a força de resistência ela não existe, ela é zero, porque, como disse ali o meu querido João, a força de resistência é o coeficiente vezes a velocidade. A velocidade inicial dele é zero, então a força de resistência é zero. Então, inicialmente, quando está ali segurando, né, o objeto e solta, no primeiro instante que a velocidade dele ainda é zero, tá, não tem a força de resistência atuando. Mas, sob essa condição que vocês estão vendo aí, a força resultante não é zero, é diferente de zero. Então, o que ele tem que possuir, meus demônios? Vamos lá. O que ele tem que possuir nessa primeira etapa, até chegar lá na página anterior? O que ele tem que possuir agora nessa primeira etapa de movimento? Uma aceleração. Portanto, a força resultante é diferente de zero. A força resultante é dada pela segunda lei de Newton, massa vezes aceleração. Tá? Porém, há um detalhe. Quando ele começa a se mover, a velocidade dele começa a crescer. Portanto, quem aparece presente no movimento? A força de resistência. A velocidade dele cresce, então essa força aqui também vai crescer. Então, a força de resistência, ela passa a aparecer pequenininha à medida que ele vai descendo acelerado e ela vai aumentando. Ela vai aumentando. Ela aumenta indefinidamente? Não. Ela aumenta até ele chegar na velocidade terminal. A velocidade terminal é a velocidade constante que ele vinha se deslocando aqui, ó. É a máxima velocidade que ele desenvolve e depois mantém ela constante. Enquanto ele não chegar nessa velocidade, a força de resistência vai crescendo, até que ela e o empuxo se tornem igual ao peso. Enquanto isso não acontecer, a força de resistência, junto com o empuxo, tá, vão ser inferior ao peso. E quando ele atingir a velocidade terminal, a força de resistência mais o empuxo vai ser igual ao peso. E aí ele se tornará na condição anterior. Ele se tornará um corpo em movimento com velocidade constante. Observem, eu posso considerar o problema com ela, que torna muito mais difícil o problema, ou posso botar um problema sem ela, o que torna muito mais fácil. Com ela, matematicamente, vocês não têm condições de resolver o problema. Matemático. Não tem. Vocês podem analisar quantitativamente, não qualitativamente, não quantitativamente. É como saltar de paraquedas, exatamente. É o problema aquele do paraquedista. Boa memória. Lembrou bem da aula. Isso quer dizer que ainda está fresco aquele exemplo na tua cabeça. Tá? Que o cara cai,
né? E a força-peso é maior que o empuxo do ar, no caso, né? Ali o cara tem um empuxo, mas lá não falava do empuxo, né? Lá eu não botava o empuxo. Lá eu dizia que o cara caía, a força de resistência aumentando até a força de resistência ficar igual ao peso. Aí passava a descer com velocidade constante. Eu não levava em conta o empuxo, porque o empuxo do ar é muito, em torno de 1000 vezes menor que o peso. Ainda havia amor. E lá você já tinha um pesadelo. Agora tu está olhando para trás e está vendo, nossa, como lá era querido o troço, e eu reclamava. Pois é, cara, a realidade é essa, né? É, uma coisa eu sempre digo para meus alunos, né? A gente vai avançando e a gente acha assim, bah, até que enfim isso é uma coisa pior, e quando o cara vê já está de novo um troço pior do que o cara tinha antes. Deixa eu ver o que o João escreveu. Sor, eles, se eles pedirem, né, com velocidades acima de 100 km por hora para ter que usar o V ao quadrado, é difícil. Não, isso aí não. João, o pessoal não sabe nem o que é força de resistência, João. Vamos colocar coisa prática. Se tu conversar com teus colegas, adversários, que estão aí fazendo em outros cursos, e tu perguntar a fórmula da força de resistência, os caras são capazes de botar o atrito, né? Ou botar resistência é igual a U sobre I, né? Botar lá o U que ri da eletrodinâmica, né? Sabe? Vocês têm que levar em conta que vocês estão fazendo uma discussão de um conteúdo que pouquíssimas pessoas têm acesso. Que é aquilo que a gente está acostumado a falar. Vocês são pessoas extremamente privilegiadas de poder estar debatendo um problema que tu vai ver nas listas aí, mas de forma qualitativa e não quantitativa a ser resolvido. Claro, se eu propor um problema assim, ó, vamos lá, digamos que eu coloque um problema assim, ó, tem uma bolinha de isopor, eu estou segurando a bolinha de isopor aqui, tá? Eu solto a bolinha de isopor. A pergunta, ela vai ficar parada ali embaixo? Sim ou não? Acho que eu não preciso dar detalhes, porque acho que uma bolinha de isopor todo mundo já tem uma noção de vivência do que vai acontecer com ela quando eu largar ela ali, certo? Ela fica parada ali embaixo? Não, né, João? Então, ela tende a se deslocar para o alto. Acelerado, concorda, João? Note que eu posso propor um problema de resolução matemática, mas aí eu vou fazer assim, ó, despreze a resistência, a força de resistência. Tá? Porque a força de resistência, ela gera um problema aqui. Ó. Como ela é variável, ela vai tornar a minha força resultante variável. E isso vai me provocar uma aceleração variável. E vocês não sabem trabalhar com problemas onde a aceleração é variável em módulo. Você sabe trabalhar com problemas onde a aceleração é variável em direção sentido, como o MCU, mas não a aceleração variável em módulo. Tá? Um problema desse tipo, ele é um problema de análise, um problema que ele te pergunta coisas que forças, a equação, mas não cálculo. Porque tu tem um problema onde a aceleração não é constante. Tu sabe resolver problemas matemáticos onde a aceleração não varia. Nesse problema, como a tua força de resistência, nesse período ali que ele está parado, até o momento que ele atinge a velocidade terminal, essa força de resistência ela está crescendo. Então, a tua resultante ela é assim, ó, peso menos empuxo mais a força de resistência é igual a massa vezes a aceleração. Então, tem que lembrar em conta que o teu peso não vai mudar, que o teu empuxo não vai mudar, depois eu explico por que ele não vai mudar, mas a tua força de resistência vai estar mudando. E aí a tua força resultante vai estar mudando obrigatoriamente, obrigando a aceleração a mudar. Então, isso é um problema muito mais analítico e não de cálculo, tá? Não é quantitativo. Esse aqui não. Esse aqui, se eu disser assim, ó, pessoal, a bolinha sobe, tá? Eu desprezo a força de resistência, então automaticamente tu já sabe. Quantas forças vão estar atuando sobre ela? Número! Rápido antes que acabe a aula. Puta que pariu, eu não dei nem a fórmula do empuxo, cacete. Duas forças. Peso e empuxo.
o empuxo está para cima e o peso menor está para baixo. Então, note que, nesse caso, a força resultante é diferente de zero. E esses dois valores de empuxo e de peso, eles são constantes. Isso implica que a minha força resultante, ela sendo diferente de zero, ela é dada pela segunda lei, que é massa vezes aceleração, mas que a minha força resultante é empuxo menos o peso, né, olhando ali para as duas forças. Isso me permite afirmar que se o empuxo não muda o valor dele, o peso não muda o valor dele, já mostro para vocês por que ele não muda, então minha aceleração não vai mudar, ela vai ser uma aceleração constante. Daí para frente eu posso resolver sem problemas. Eu sei trabalhar com aceleração constante, mas só sob essa condição, sem a força de resistência presente no problema. Aí não tem galho. Aí eu posso determinar ali qual o valor da aceleração, aí eu posso dizer quanto tempo leva para chegar até o topo da água. Não há problema nenhum, aplica as equações do MRV, tá? Porque aí não é problema. Vocês têm problemas assim na lista para vocês. Da UEL, tá? Que é um dos vestibulares de física mais difíceis que tem no país. Tem questões desse tipo ali, que vocês vão se deparar com isso. Que ele vai querer saber que altura esse objeto vai saltar da água. Ou seja, tu vai ter que determinar qual é a velocidade que ele chega ali na superfície, e essa velocidade inicial aqui final aqui na superfície vai ser a velocidade inicial de lançamento para o alto. Então tu vai ter dois problemas, um com aceleração que aumenta a velocidade e o outro que é o G, né, nossa aceleração gravitacional, que vai diminuir a velocidade até o ponto mais alto que ele vai atingir. Então, esse é um cuidado que você deve ter. Mas, para isso, você tem que conhecer também a expressão matemática da força de empuxo. Que agora, depois de todos os problemas, eu posso passá-la para vocês. A força de empuxo, por definição, para quem tem boa memória, ela é dada pela massa específica ou a densidade. Olha o que eu vou escrever aqui, ó, do fluido. Tem gente que põe do líquido. É fluido! É líquido ou gases. Tu pode escrever para um líquido ali, quando está trabalhando com líquido? Pode, não tem problema. Mas eu estou escrevendo uma expressão muito mais abrangente, que é para uma força que vale tanto para líquido quanto para gás. Então eu ponho fluido, vezes o G, vezes o volume de fluido deslocado. Tá? Essa é a fórmula para calcular a força de empuxo. Gente, força é newtons. Isso é sistema internacional. Portanto, a massa específica tem que ser em quilograma por metro cúbico. Merda. O G é metro por segundo ao quadrado. Isso é normal. E o volume é metro cúbico, tá? Para que a força seja dada em newtons. Você tem que cuidar com isso. Tá? Devem tomar cuidado com isso. Eu vou dar mais detalhes disso na semana que vem. Na semana que vem eu volto a falar do empuxo, mas aqui pelo menos você já tem uma fórmula, tá? Você já sabe agora, tá, o empuxo é definido dessa forma. Eu vou dar mais definições sobre o empuxo na terça-feira, tá? Mas isso não considera que a nossa matéria está encerrada. Ela está encerrada em termos matemáticos. Eu não vou dar mais nenhuma fórmula para vocês. Não, isso acabou. Tá? Isso terminou. Eu vou falar mais exemplos, porque essa matéria ela exige muito mais compressão de exemplos, porque é isso que vocês vão bater cabeça. Vocês vão olhar para os problemas e vão dizer, puta, como é que eu vou organizar isso aqui, cara? Como é que eu monto a equação disso? Como é que eu resolvo isso? Esses exemplos que vocês discutiram comigo, eu agradeço profundamente aí a discussão que todos aí que conversaram comigo, aí, que botaram suas respostas, fizeram suas perguntas, agradeço muito mesmo que vocês façam isso sempre. Isso é muito importante. Isso ajuda muito a clarear na hora de interpretar as questões que vocês vão resolver. Em vez do professor se preocupar só com fórmula, ele tem que também mostrar que os problemas não é apenas uma fórmula que tu pega e aplica e resolve, mas que existe toda uma interpretação por trás até a aplicação dessa fórmula. Esse caminho é longo. Vocês estão vendo que em todos esses problemas eu nem citei a questão de uso da fórmula. Tu vê que o uso da fórmula vai ser a última coisa que tu vai fazer. E que se tu não souber montar todos esses diagramas de equações,
A fórmula do empuxo não vai servir para nada, vai errar o problema. Essa é a verdade, vai errar o problema. Então é extremamente importante você terem bem claro que a fórmula do empuxo é a última coisa para você te preocupar nessas horas. Que existe todo um contexto anterior que te exige um raciocínio muito mais extenso até a aplicação dessa fórmula. O desafio que eu lancei para vocês, Caxambu, tem alguém que lembra dos desafios? Pois é, verdade. Cadê? Onde é que eu botei isso? Eu tinha colocado isso em algum lugar aqui. Cadê? Aqui! Aqui, exato. Tá, então, para finalizar, né, eu tinha comentado com vocês aqui na prensa hidráulica que o meu êmbolo, tá, de cima, ele se deslocaria até ali a parte vermelha, tá, e o outro lado, o êmbolo maior, se deslocaria de baixo para cima. Tá? E aí eu perguntei como é que fica, já que tem trabalho, tem ali um deslocamento do êmbolo, como é que fica um trabalho realizado nos dois êmbolos? Tá? Esse trabalho, eu não sei se chegasse a alguma conclusão, mas eles são iguais. Tá? Isso já caiu em prova de vestibular. Por que que eles são iguais? Quem tem boa memória vai lembrar, trabalho é F de cosseno de θ. Analisem cada lado. Esquerdo, força e deslocamento. E do outro lado, força e deslocamento. No lado esquerdo, o deslocamento é grande. No lado direito, o deslocamento é pequeno. Qual é a consequência? No lado esquerdo, a força é pequena e o deslocamento é grande. No outro lado, o deslocamento é pequeno e a força é grande. Então, isso, na verdade, contrabalanceia e mantém os trabalhos idênticos. Então, no lado, se tu tem um deslocamento maior, tu vai ter uma força menor. No outro lado, tu tem um deslocamento menor, uma força maior. E isso mantém os trabalhos iguais de ambos os lados. Tá? Então, essa era a resposta do desafio que eu deixei para vocês na terça-feira. Gostaram da aula? Foi útil para vocês essas discussões aí de empuxo e dinâmica, meus queridos? Serviu para alguma coisa aí? Deu para dar uma melhorada aí? E eu desejo para vocês uma boa semana. Não é quando tu tem uma comprovação matemática, quando tu tem uma dedução matemática que chega na lei, chega no resultado da lei. Tá? Então, aquilo ali não pode ser chamado de princípio, aquela fórmula que tu tem. O empuxo tem uma fórmula. Essa fórmula tem toda uma dedução anterior que chega nela. Tá? Quando tu diz assim, ó, ação e reação, uma força que um corpo faz, não existe uma dedução matemática que fala isso. Isso é imposto. Isso é princípio, quando é imposto sem dedução matemática. Tá? Teorema é o mesmo que lei? Não. Senão, aí não faríamos distinção de chamar teorema e lei, são coisas diferentes. Sim, tá. Mando a cópia, sim. Tá? Mando cópia e vou fazer o seguinte, assim, ó. Eu vou liberar a lista hoje de hidro para vocês. Tá? Vou enviá-la para vocês. Eu vou botar lá no plural, tá? Vou colocar lá no site. Eu mando daqui a pouco, tá? Eu vou fazer um lanche agora, fazer um ramo, e aí já tiro aqui, eu mando para o Paulo, aí o Paulo já passa para vocês aí. Né? O Paulo é o meu secretário aqui de comunicações, né, off-topic aqui. Eu vou mandar a lista já de hidrostática para vocês, mas eu vou dar um aviso assim. Ó. Deixem para fazer os problemas de empuxo após terça-feira. Vocês têm horrores de problemas. Peguem toda a matéria anterior. Tá? Peguem toda a matéria anterior. A não ser que tu veja que o problema está dentro dessas nossas discussões e que está de boa, ok, fica à vontade. Tá? Mas ainda tem mais coisas que eu preciso ainda discutir, por exemplo, fração de corpo que está submerso, tem essa parte que eu vou falar ainda de porcentagem ainda. Ou seja, eu vou trazer um pouco mais de matemática
para discutir com vocês ainda nas questões. Eu já estou me excedendo demais, daqui a pouco vou tomar uma mijada de alguém que vai chegar daqui a pouco. Bom seria sempre nós, alunos, tirarmos um print para não sobrecarregar o dia. Obrigado, Caxambu, pela tua compreensão comigo. Obrigado mesmo. Thank you very much. Mas eu faço isso rapidinho e te mando aí. Eu mando para vocês. Eles têm que também copiar a tela. Eles estão sendo preguiçosos. Eles ficam só olhando e não são capazes de copiar. Eu já disse que eu fico com a tela parada e espero eles copiar. Eles são preguiçosos, esses ordinários. Eles não querem copiar sem vergonhas mesmo. Coisa séria. E vem cá, me diz uma coisa. Eles não disponibilizam a gravação para vocês dessas aulas, gente? Deixa eu fazer uma última pergunta aqui só para encerrar aqui. Vocês têm, então, vocês disponibilizam, vocês podem também pegar pela disponibilização, hein? Mas, enfim, eu desejo a todos, meus queridos, um bom fim de semana. Bom estudo para vocês. Daqui a pouco já está aí a lista de hidrostática para vocês se divertirem, tá? Boa diversão, um beijão e até semana que vem. Se cuidem. Bye, bye.